Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula inaugural. Hoje a gente vai mergulhar numa análise profunda para repensar de verdade o que causa a saúde e a doença. O objetivo da nossa explicação de hoje é ir além daquele arroz com feijão óbvio. A medicina tradicional ensina a gente a olhar quase que exclusivamente para dentro do corpo humano com uma lupa gigante em células e genes. Mas e se a chave para a longevidade e para o bem-estar estiver, na verdade, do lado de fora, na forma exata como o nosso mundo está organizado? E para destrinchar isso, o nosso roteiro está bem direto. A gente vai começar indo além da visão biológica, passar pelo caso histórico da tuberculose e entender a diferença entre riscos físicos e psicossociais. Depois, a gente mergulha na incrível lógica dos estudos Whitehall, no peso gigantesco do estresse crônico e, por fim, vamos entender por que, na ciência, fatores sociais não são só uma mera confusão estatística. Vamos lá? Abrindo a nossa primeira sessão, além da visão biológica, questionando o paradigma naturalístico. É preciso dar um passo atrás e confrontar aquela cultura médica dominante que foca só no que é puramente biológico e individual. E aí vem aquela pergunta socrática, para a gente realmente pensar: será que a nossa saúde é só um reflexo do DNA e das nossas tão faladas escolhas livres? É super tentador achar que quem adoece só deu um azar genético colossal ou tomou uma decisão errada e isolada. É como se a gente assumisse que os seres humanos vivem numa bolha, totalmente autônomos e blindados contra a realidade que os cerca. Mas colocando as duas visões na balança, a história muda completamente de figura. De um lado, a visão biológica diz que é tudo loteria genética ou a força de vontade de ir para a academia e comer alface. Do outro, a visão da determinação social joga a real. O lugar que a gente ocupa na hierarquia social, o nosso trabalho e a nossa renda são que realmente dita a biologia. Fala sério, é bem difícil falar em livre escolha de moradia e dieta perfeita quando o ambiente de trabalho ou contra-cheque do mês simplesmente impõe restrições brutais no nosso dia a dia. E para provar isso na prática, a gente entra na seção 2, o caso da tuberculose. Essa é a nossa prova histórica irrefutável sobre o que realmente cura as populações. Olha só como essa linha do tempo é fascinante. Lá na segunda metade do século XIX, a classe trabalhadora começou a ter melhorias reais em habitação, saneamento e nutrição. E o que aconteceu? Uma queda vertiginosa da tuberculose já no comecinho do século XX. O detalhe que explode a cabeça aqui é o seguinte: os primeiros remédios contra a bactéria só foram descobertos em meados daquele mesmo século. Ou seja, as melhorias sociais curaram as pessoas décadas antes de a medicina ter qualquer pílula ou tratamento clínico nas mãos. Essa sacada que o pesquisador Thomas McCowan eternizou lá nos anos 70 é um divisor de águas absoluto. Alterar as condições sociais e o ambiente físico controla os problemas de saúde muito antes de sequer existir acesso a intervenções biomédicas. É a sociedade e não só o hospital que pavimenta o caminho real para a saúde pública. Avançando para a nossa terceira sessão, riscos físicos versus psicossociais. Porque as ameaças evoluíram. A pobreza ainda traz riscos físicos claros, mas a nossa sociedade moderna enfrenta hoje ameaças gigantescas que são silenciosas. Para deixar bem claro, os riscos físicos são aqueles bem palpáveis ligados diretamente à miséria. Pensa no operário de uma fábrica antiga ou num trabalhador braçal muito vulnerável de hoje. Eles encaram exposição a produtos químicos, um desgaste físico que destrói as articulações e uma falta de nutrientes pesada. É o dano direto, agressivo, muitas vezes atingindo quem não tem acesso à educação ou serviços básicos de saúde para tentar se proteger. Contudo, a natureza do perigo se sofisticou bastante. Aquele risco físico tradicional, tipo não ter um teto ou sofrer lesões por esforço repetitivo, divide espaço agora com os grandes vilões do nosso tempo, os riscos psicossociais. Hoje, o perigo mora na falta de autonomia total atrás de um computador corporativo. Fica evidente naquele desequilíbrio massacrante entre imenso suor que se deixa na empresa e a grana curta que cai na conta, sem falar no medo constante da demissão. O colapso moderno da saúde acontece exatamente aí, nessa colisão entre expectativa e frustração diária. E quem diz isso com todas as letras é a Organização Mundial da Saúde. Olhando para esses dados que funcionam como um grande mapa investigativo, o que mais mata globalmente? Doenças do coração, câncer e traumas. E o que mais arranca fora os nossos anos de vida saudável? Doenças mentais, novamente os traumas e problemas cardiovasculares. A ciência de ponta já sabe que os fatores psicossociais funcionam como grandes correntes invisíveis enraizadas na base de absolutamente todos esses problemas. O que nos joga direto no ápice da nossa análise de hoje, a seção 4, a lógica de Whitehall.
Esses estudos monitoraram milhares de funcionários públicos no Reino Unido ao longo de anos e simplesmente reescreveram tudo que a gente sabe sobre saúde no trabalho. Preste bem atenção na matemática assustadora dessa imagem. Imagina a vida de dois profissionais que dividem o mesmo prédio corporativo, um alto executivo e um arquivista júnior. O gradiente revela uma regra de ferro. O cara no topo da cadeia alimentar, o diretor, tem a menor incidência de infartos. O pessoal do meio de campo tem um risco médio. Já o arquivista, lá na base da pirâmide, sofre com a taxa mais alta e alarmante de problemas no coração. A doença, pessoal, rastreia o cargo impresso no organograma da empresa. E o buraco é bem mais embaixo. Não para no crachá. Esse mesmo gradiente, essa mesma escada, se repete no nível de estudo que a pessoa conseguiu atingir, na classe social dos pais dela e, incrivelmente, até dentro das veias, nos marcadores bioquímicos. Níveis de colesterol, triglicérides e glicose acompanham a classe social. Até mesmo coisas que muita gente julga como mera falta de vergonha na cara, tipo sedentarismo, obesidade e tabagismo, estão completamente alinhadas a essa rígida hierarquia. Mas aqui está a grande reviravolta digna de filme. Todo mundo é treinado desde cedo a culpar o cigarro, os quilos a mais e o sedentarismo pela mortalidade precoce, certo? Só que os estudos demonstraram que esses fatores de risco tradicionais explicam apenas, vejam só, 30% do problema. Os outros gigantescos 70% são impulsionados puramente pela realidade social e psicossocial das pessoas. É literalmente o extrato social funcionando como um cronômetro para o tempo de vida. Chegando na seção 5, o fator do estresse crônico. Afinal, como é que posições abstratas numa planilha da empresa se materializam como tecido biológico danificado? É uma reação em cadeia perversa. Acompanhando o raciocínio daquele profissional lá da base da hierarquia, tudo começa com a total falta de controle sobre as tarefas. Ele não decide quase nada. Isso gera um desequilíbrio gigantesco. O esforço cobrado todo dia é imenso, mas a recompensa, o salário e o reconhecimento são mínimos. Essa frustração contínua de estar preso sem válvula de escape liga um alerta vermelho mental que inunda o corpo de estresse crônico. O resultado inevitável depois de anos? Desordens psiquiátricas pesadas e bloqueio nas artérias coronarianas. É a pura falta de autonomia destruindo fisicamente o coração humano. Por fim, nossa seção 6. Fatores sociais não são confusão. Essa é uma crítica muito necessária chamada medicina baseada em evidências. Já na década de 90, o pesquisador Neil Pearce botou o dedo na ferida. As pesquisas médicas tropeçam nesses dados de desigualdade social o tempo todo, mas frequentemente optam por tratar isso só como fatores de confusão, os tais dos confounders na estatística. Isso é uma miopia absurda. Quando um estudo mostra que a classe social mais baixa é um risco fortíssimo para o câncer, e o estatístico trata isso como um ruído a ser neutralizado da conta, a ciência joga fora a chance de atacar o real problema. Ignorar a desigualdade extrema como a causa primária custa vidas. E para fechar nossa aula inaugural, fica essa provocação pesada no ar. Como que a gente pode continuar, como sociedade, tratando a saúde como um simples boletim de notas individual, se a estrutura social é quem dita, de forma matemática, o limite da expectativa de vida das pessoas? É urgente parar de colocar o peso inteiro das doenças nos ombros dos indivíduos e começar a diagnosticar e tratar as fraturas do próprio sistema em que todo mundo vive e trabalha. Espero que a nossa discussão de hoje deixe aquele incômodo produtivo e transforme de verdade a forma como enxergamos a biologia humana. Até a próxima!